O reino de Deus está dividido, aparentemente, pelas coisas que nós vemos na sociedade, sobretudo na igreja e nos cristãos, parece ser que o reino de Deus realmente está dividido. Igrejas brigando entre elas e cristãos brigando entre eles pelos seus diferentes princípios, denominações, suas placas diferentes. Eles brigam entre eles por ver quem tem razão. E, bom, tudo isso traz na mente como que certa incompreensão de nossa parte, mas também é o setor, na área dos cristãos, que se vê maior brigas em quanto a os irmãos, que às vezes vai para os juízes para ser julgados por coisas, sejam insignificantes ou que tenham algum tipo de valor. Também é dentro dos cristãos que muitas vezes, lastimosamente, se vê o maior número de casos de pessoas ou famílias que estão se divorciando. Tudo isso traz em nossa mente um certo tipo de confusão. Há muitas igrejas que estão enganando pessoas, oferecendo e promovendo libertação, prosperidade econômica e também cura. Muitas pessoas, ao não receberem a cura, saem dessas igrejas frustradas e com um síntoma de que foi a resposta para essas pessoas sempre te faltou fé. No livro de Lucas vamos ver que Jesus certamente fez milagres e acontece que nesta ocasião certo homem tinha um demônio que ocasionou para ele que não conseguisse falar. Graças ao demônio, alguma coisa aconteceu e esse homem não conseguia falar. Então vem Jesus e tira o demônio desse homem e aquele homem começa a falar. Ao verem isso, muitas pessoas começam a criticá-lo, dizendo que ele tem poder graças a Beelzebub. Ele tem poder graças ao diabo. O que Jesus faz em resposta é só trazer as pessoas para a lógica. Ele lhes diz: se eu faço milagres com a força e o poder do diabo, como é que o reino do diabo vai permanecer? Vai ser forte? Isso causaria uma divisão. Não tem sentido que o diabo tire seus próprios demônios das pessoas. Mas se eu estou fazendo estas coisas pelo poder e a força de Deus, então, será que eu estou correto? Será que eu estou certo quando eu falo que sou o Filho de Deus enviado? Depois de Jesus trazer para a lógica estas pessoas, como sempre nós percebemos que aqueles que não fazem nada geralmente são os que mais criticam. E Jesus os confronta diretamente. Ele não só les faz entender, sino que também les diz que a evidência de, perdão, os milagros não são uma evidência da fé das pessoas e também necessariamente um milagre não acompanha, uma coisa sobrenatural não acompanha a uma nova conversão, a que um crente seja regenerado. Como é que estamos certos em falar estas coisas? Porque quando vemos na Bíblia, muitas vezes Jesus fez milagres para pessoas que jamais se converteram, não o seguiram, não, não o seguiram Jesus, não foram nada dele. Não houve uma conversão, uma regeneração, mas Jesus fez milagres na vida deles. Uma das histórias da Bíblia diz que Jesus curou 10 leprosos, mas só um deles veio para querer segui-lo. E assim muitas histórias revelam que não é uma evidência, um milagre não é uma evidência de a fé das pessoas. Jesus, porque é Deus, curou indistintamente, tendo ou não tendo fé as pessoas.
as igrejas, os líderes religiosos que dizem que se você não foi curado foi por falta de fé, não está tendo um sustento bíblico. Jesus faz na vida das pessoas o que ele quer fazer, quando ele quer fazer. A mais, tudo esta história está dentro do contexto de quando Jesus ensina a orar. No capítulo vemos que Jesus primeiro fala de como devemos orar, o Pai Nosso, e depois fala de ser contínuos, constantes na oração. Então, não se trata de dar ordens para Deus, mas de ser insistentes em nossa oração, para que, se é a vontade de Deus, Ele pode fazer e cumprir nossas petições. Se Ele quiser, Ele pode fazê-lo. Onde é que está a tudo isso? Onde é que vem o problema? E por que nós estamos falando de um reino dividido? Será que Deus e seu reino está dividido? Se falamos de Deus e de seu reino dividido, estamos falando das igrejas e dos cristãos. De isso é que estamos falando. E a verdade, meu amigo, é que está dividido sim. Desde os tempos de Jesus, os fariseus e muitas outras pessoas que criticavam a Jesus eram essa divisão de sua igreja. Eram os que certamente estavam a um lado de sua igreja. Muitos em nossos dias também são parte, não do reino de Deus, não de Deus. Por quê? Porque eles enganam as pessoas. Por quê? Porque eles não dão a mensagem completa ou clara das Escrituras. Eles colocam uma mensagem que eles querem nas Escrituras. Eles dizem o que eles acham dos textos que eles escolhem para pregar. Não tiram a mensagem do texto. Isso é muito perigoso nesses dias. Não só na pregação, mas também promovendo coisas que Jesus nunca promoveu. Quando você estuda este tipo de texto, ao final, Jesus mesmo sempre diz que se se houvessem feito tantos milagres em aquela região e em comparação com outra, possivelmente nesta região se houvessem convertido, se realmente fossem humildes. Mas como aqui se fizeram tantos milagres e as pessoas não se convertiram, então o juízo para esta região será mais forte para aquela região onde não se fizeram tantos milagres. Então Jesus lhes diz: se não vocês querem, mas se não, não será vos dada. Vocês têm a sinal de Jonas, disse Jesus, e ele outra vez traz para frente a mensagem principal, que não se trata de fazer coisas sobrenaturais, não se trata de curar pessoas. É importante, sim. Por que Deus fazia isso? Porque Ele é misericordioso. Deus sabe que os homens sofremos. Deus sabe que nos angustiamos e sofremos pela saúde de nossos familiares ou nossa própria saúde, pelos problemas econômicos. Deus sabe isso. E muitas vezes Ele ajuda, mas isso não tem comparação com o que Jesus realmente quer nos dar. O que Ele realmente quer nos dar é um reino depois desta terra, uma vida depois desta vida. Ele quer nos dar salvação não por um tempo. O que Ele promete é uma salvação pela eternidade. Uma vida sem choro, sem sofrimento, depois desta vida. É isso que Ele promete. Obviamente, para isso precisamos nos arrepender. Precisamos reconhecer que só nele podemos ter estas promessas. Tudo aquele, meu amigo, que não prega estas verdades como prioridade e que procura sempre estar trazendo outras coisas secundárias ao invés de pregar o Evangelho, certamente não está sendo parte do reino de Deus. E o reino de Deus está dividido, sim,
por aqueles que pregam a verdade e que são de Deus e que, com o poder de Deus, fazem as coisas que Ele quer. E ao outro lado, em outra parte, estão todos aqueles que estão disfarçados de sua igreja, que dizem ser cristãos, que podem estar fazendo muitas obras, coisas boas, boas ações, mas a verdade eles não são de Deus e eles só querem se promover a si mesmos ou promover seus programas, suas igrejas. Espero que Deus possa nos ajudar a poder estar com uma mente forte para discernir rapidamente a estas duas partes de um reino de Deus, que em realidade o reino de Deus não está dividido, mas aqui na terra sim é questão de divisão.